Olá, a paz do Senhor. Sinto contente de estar com vocês mais uma vez para falarmos a palavra de Deus. Nós vamos meditar daqui a pouco alguns textos, mas antes eu convido você a acessar o nosso canal no YouTube, inscrever-se no nosso canal, compartilhar as mensagens para que outras pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. Curtir também é muito importante para que nosso canal tenha bastante acesso, para que muitas pessoas possam desfrutar da palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Números, no capítulo de número 9, versículo 15. Livro de Números, no capítulo 9, versículo de número 15. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem cobria de noite, havia uma aparência de fogo, mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam e se acampavam, segundo a ordem do Senhor. Os filhos de Israel partiam e acampavam todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Porém, outras vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem estava sobre o tabernáculo, se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele. E então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Eu agradeço muito a Deus por essa tão rica oportunidade de estarmos falando sobre esse tema, o tempo e a hora de Deus. Nós vemos aí, nesse texto que nós acabamos de ler, aqui na Palavra de Deus, esses versículos tão maravilhosos que nós lemos, quando a nuvem alçava, ou a nuvem levantava, de sobre o acampamento de Israel, o povo de Israel partia. Era no tempo determinado por Deus, é na hora determinada por Deus. Pela manhã ou pela tarde, já ao entardecer, ao anoitecer, o povo de Israel era guiado pela nuvem ou pelo fogo. A nuvem com aparência de fogo guiava o povo de Israel pelo deserto, no tempo que ele predeterminava. Se o povo acampava ali e a nuvem ficava ali até determinado tempo, ou poucos dias, ou muitos dias, o povo de Israel ficava ali. Quando a nuvem levantava, e o povo de Israel levantava também, a nuvem ia e o povo acompanhava a nuvem. Eu tive pensando sobre esse texto, a importância dele, de nós observarmos o tempo e a hora.
Às vezes a nuvem já está caminhando, a nuvem está indo e nós estamos parados. Ou muitas vezes nós estamos parados e a nuvem já caminhou. O tempo de Deus, o Kairos de Deus, o tempo de Deus, a hora de Deus, às vezes é para nós caminharmos e às vezes é para nós pararmos. O interessante é observarmos a nuvem, observarmos o fogo, observarmos a direção de Deus. Como a nuvem dava direção para o povo de Deus, assim também a palavra de Deus é para nos dar a direção. Tempo de ir, tempo de ficar. É tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus em nossas vidas? Estamos esperando no tempo de Deus? Estamos esperando na hora de Deus? Ou estamos adiantando o tempo de Deus? Ou querendo adiantar o tempo de Deus? O nosso tempo, Cronos, não é o tempo de Deus, Kairos. O tempo de Deus é um tempo pré-determinado por Ele, que vai se cumprir no momento certo, na hora certa. Nós podemos ver em Daniel 2, versículo 21, ali quando Deus fala para Daniel, usando essa expressão, o tempo e a hora são determinados por Deus. O tempo, os meses, os anos, as estações, tudo são determinados por Deus. Não compete ao homem entender o tempo de Deus. Basta apenas obedecer ao tempo de Deus, ou obedecer ao ide de Deus. É tempo de ir, é tempo de ficar. A palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, diz que há tempo para todo propósito debaixo desse sol. Há tempo de afastar-se, há tempo de aproximar-se, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo para todo propósito, há tempo para tudo. E o tempo é determinado por Deus. Ele faz do tempo o que Ele quiser. Se Ele quiser parar o tempo, Ele para. Nós vemos lá em Josué, quando no capítulo 10, versículo 13, nós vemos que, na palavra de Deus, que Josué estava numa batalha ali em Gibeão, uma grande batalha. E para que o povo de Deus alcançasse a vitória, Deus fez parar o sol. Diz a palavra que o sol parou em Gibeão, até que o povo de Israel alcançasse a vitória sobre os adversários, sobre os inimigos. Se Deus quiser, se Ele for da vontade dEle, Ele usa o tempo, usa as circunstâncias. Se for necessário, Ele para o tempo. Mas Ele também pode usar a circunstância para nos direcionar. Ele usou ali, Ele parou o sol para que o povo de Israel pudesse caminhar. Ou vencer aquela batalha. Ele parou para que Josué alcançasse a vitória, para que o povo dele alcançasse a vitória. E parou por quase um dia, o sol parou e o povo alcançou a vitória. Se Deus quiser e for um propósito dele, Ele muda os tempos. Ele fez assim com Ezequias, ali no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, versículo 5, versículo 8, até o versículo 8, diz a palavra que Deus ouviu a oração de Ezequias e atentou Deus para a oração dele e diz para Isaías: vai e dize a Ezequias, acrescentarei 10 ou 15 anos aos seus anos, à sua vida. E diz que Deus
aumentou ou acrescentou 15 anos para que fosse cumpridos os propósitos na vida de Ezequias. Para tanto, ele retrocedeu a sombra do relógio de Acás 10 graus, para que cumprisse o tempo determinado por ele. Ele mudou o tempo, mudou as horas, para que o servo de Deus fosse beneficiado, fosse abençoado com mais 15 anos. Assim Deus fez na vida de Ezequias. Foi o sinal. Eu acredito perfeitamente que Deus faz o que Ele quer no tempo dele. Diz que não compete saber a nós o tempo e as estações que Deus reservou para o seu propósito. Não nos compete saber o tempo nem a hora, mas Deus designou um tempo em nossa vida. Eu creio que estamos no tempo de Deus. Estamos no tempo que Deus determinou para que nós desfrutássemos da sua bênção, da sua vitória. Livro de Cantares, no capítulo 2, diz lá que a chuva já passou, o inverno já cessou, já passou o inverno. A chuva terminou e o tempo de cantar chegou. Aparecem as flores no campo e o tempo de cantar chegou. É o tempo de Deus na tua vida. É o tempo de você desfrutar das bênçãos de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Eu quero deixar para vocês essas simples palavras, mas com um significado muito grande. Esperar o tempo e a vontade de Deus. Nem antes, nem depois. Deus não se atrasa em suas promessas. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele não mente. Se Ele prometeu para você, prometeu para mim, Ele vai cumprir. Eu acredito perfeitamente que Deus vai te surpreender de uma maneira grande, de uma maneira maravilhosa na tua vida. Ele irá dar aquilo a qual você está esperando no tempo certo, na hora certa, no Kairos de Deus, no tempo de Deus. Não no momento que eu quero, mas no momento que Ele quer. Acredito eu que o tempo de você cantar está chegando. O momento de você cantar e contar a sua vitória já está chegando. Eu acredito que o Senhor nosso Deus vai dar grande vitória para você. E Deus nos diz na sua palavra: nessa peleja não terei voz de pelejar. Ficar em pé e vede o livramento do Senhor. Essa peleja é de Deus. Esse tempo é de Deus. O tempo da tua vitória chegou. É tempo de cantar. É tempo de nos alegrar. Ainda que passamos pelo deserto, mas a nuvem estava sobre o deserto nos guiando. Ainda que nós passamos por momentos difíceis da nossa vida, mas o fogo caminhou conosco durante a noite. A direção de Deus está sobre a tua vida, sobre a nossa vida, para levar-nos ao porto seguro, para nos levar no lugar, no local da bênção, no local da vitória. Deus abençoe vocês em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Senhor, nós vamos fazer essa oração neste momento. Quero agradecer, ó Deus, humildemente como teu filho, como teu servo, ó Pai, pelas bênçãos recebidas da tua parte, pela tua palavra que foi ministrada. Pai, que o Senhor nos ajude a esperar no teu tempo, a esperar na tua hora, Deus. Nos ajuda, Pai, nos ajuda e dê-nos a confiança, dê-nos a fé para sempre esperar em um novo tempo, um tempo em Cristo Jesus. Amém.